É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. Era uma segunda-feira de fevereiro, quando o país foi surpreendido com uma fala completamente estapafúrdia do youtuber Bruno Monteiro Ayub, popularmente conhecido como Monark. Se você não faz a menor ideia de quem é Monark, dê graças a Deus. Mas para contextualizar o vídeo, vou fazer uma breve apresentação dessa figura emblemática da internet. Monark é um dos sócios fundadores de um dos maiores podcasts do Brasil, o Flow Podcast, mas que paradoxalmente acabou desligado da própria empresa depois de reverberar um posicionamento que repercutiu na sociedade brasileira e no âmbito internacional. Na entrevista em questão, estavam participando como convidados os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata do Amaral, quando em um determinado momento do programa, Monark, já embriagado, afirma, abre aspas, a esquerda radical tem mais espaço que a direita radical e, em virtude disso, acho plausível a criação de um partido de extrema direita no Brasil. Fecha aspas. A esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. A meu ver, fica muito claro que os fundamentos dessa bobagem, se é que tal bobagem possua fundamento, está lastreada na seguinte pecha. Se temos partidos comunistas no Brasil, logo, eles representam a extrema esquerda. Assim, para equilibrar a balança, temos que ter um partido de extrema direita no Brasil. Ou dito de outra forma, se proíbem partidos que representam a extrema direita, por que não proíbem o comunismo também? Dessa forma, se deseja saber o porquê dessa falsa simetria não ter nenhuma conexão com a realidade, fica conosco até o final desse vídeo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Uma coisa é fato. Sob a égide do bolsonarismo, cada vez mais manifestações de cunho nazista têm feito parte do nosso dia a dia. Vide um comentarista de TV que risonhamente fez uma saudação hitlerista. Um assessor presidencial fazendo sinal de supremacistas brancos e um secretário da cultura bolsonarista fazendo cosplay de Joseph Goebbels. Isso para não falar do próprio presidente da República, que além de exaltar torturadores, recebe visitas como a da deputada alemã Beatrix von Storch, neta de um ministro de Hitler e expoente do partido neonazista Alternativa para a Alemanha. Nos últimos tempos, a coisa ficou tão louca que muitos chegam a fazer comparações entre o nazismo e a ideologia comunista. Ou pior, tentam criminalizar o comunismo da mesma maneira que o nazismo é criminalizado. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. Existe alguma possibilidade, o senhor consegue vislumbrar alguma chance de no futuro termos no Brasil proibido o comunismo também, como é o nazismo e o fascismo, por exemplo? Aqueles que estudaram, Rodrigo, eu sei que tu é um estudioso, aqueles que estudam e estudaram a história sabem muito bem o mal que o comunismo já causou lá atrás e continua causando ainda hoje, mundo afora. Bom, já que tantos incautos não sabem discorrer sobre o que diferencia o nazismo do comunismo, que tal deixarmos um doutor em história falar a respeito? Em geral, o socialismo e o comunismo não são atacados como o nazifascismo. Enquanto os dois primeiros têm seu cerne na inclusão e sua violência seja contingencial, motivada por circunstâncias e, portanto, mais facilmente barrada quando confrontada, o nazismo e o fascismo são excludentes já desde o começo, o que faz com que a exclusão, ou pelo menos o seu medo, seja plenamente justificável, porque está no cerne da ideologia. Esse recorte que acabamos de ver é parte de um vídeo do canal Obriga História. Mas por ser um doutor em história, seu linguajar é mais rebuscado. Porém, se fôssemos simplificar suas palavras,
Poderíamos dizer o seguinte: enquanto o nazismo é hierarquizante, colocando uma raça acima das outras, no caso, a raça ariana, o comunismo tem como propósito construir uma sociedade igualitária por meio da abolição das classes sociais e da propriedade privada. Somado a isso, ambos, comunismo e nazismo, são diametralmente opostos no campo socioeconômico. Enquanto um não pretende acabar com o modelo de economia capitalista, o outro deseja a passagem do Estado burguês para o Estado proletário, para daí eliminar nosso modelo atual e, a partir disso, criar um novo modelo econômico. Vejamos o que o liberal Joel Pinheiro nos diz sobre o comunismo e o nazismo, antes de passarmos para outro ponto nesse vídeo. O comunismo, enquanto ideal, enquanto doutrina, ele prega o genocídio de povos? Não. O comunismo diz vamos viver num lindo mundo de igualdade, no qual não existam mais ricos e pobres, no qual não existam mais empresários ricos que concentram lucro, em que tudo seja repartido entre as pessoas, em que o Estado, ou seja, a voz do povo, tome as decisões aí de investimentos e dos caminhos da economia. No fundo, é isso que, em geral, quem se descreve como comunista propõe. Isso, em si mesmo, essas propostas, não são em si mesmo crimes ou propõem crimes contra a humanidade. O nazismo é um caso muito diferente. O nazismo que a gente viu na Alemanha, ele tem como parte do seu código de valores, parte do seu ideário, a supremacia racial, a discriminação, o culto da violência e do domínio. Por isso, defender a doutrina nazista é muito mais grave do que defender a doutrina comunista. Tem um adágio popular que diz mais ou menos o seguinte: um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Dito isso, num ambiente adequado, é desnecessário falar da importância do professor na educação. Mas num período onde grupos discutem qual lado da terra plana saltar, onde professores são mal remunerados, mal preparados, rotulados como inimigos e têm muitas dificuldades de exercer sua docência em salas abarrotadas, não me espanta ver um deputado e um influenciador das redes sociais não saberem o básico de história e defenderem esse tipo de bobagem. O que eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente e então socialmente rejeitada. Gente, essa concepção estapafúrdia de sociedade que rechaça ideias preconceituosas, perigosas e socialmente idiotas é completamente pueril, tanto que a pandemia comprovou o oposto. E deixar bem claro, a vacina será de graça, obviamente, e, no que depender de nós, voluntária. Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Você não quer tomar? Não tome. É um direito teu. Afinal de contas, é algo emergencial. Não temos comprovação. Por quê? Por que o número de mortes por habitantes está sendo menor no Brasil? Pelo tratamento precoce, não tem outra explicação. Graças ao voluntarismo de algumas dezenas de milhares de médicos. Muitos meses depois. Dando continuidade ao vídeo, temos que entender que a Alemanha nazista não se constituiu da noite para o dia. Houve uma série de fatores variáveis que, em conjunto, contribuíram para que o pensamento de Hitler ascendesse e colocasse seu partido no poder. E acreditem, essa história que Hitler desarmou a população para depois ascender ao poder é pura lorota. O nazismo começa a crescer com a crise de 1929.
Com o desemprego crescente na Alemanha, com a crise do capitalismo, os votos para o Partido Nazista vão crescendo também. Em 1933, o presidente da Alemanha convida Adolf Hitler a formar um gabinete. Esse era um procedimento normal. Os nazistas haviam feito quase 1/3 das eleições anteriores. Então, o presidente convida o presidente do partido, no caso Adolf Hitler, a formar um gabinete. E o Partido Nacional Socialista, conhecido pela sigla Nazi, acabou sendo mais um partido da democracia alemã, chamada nessa época República de Weimar. Enquanto caminhamos para o final desse vídeo, espero que alguns pontos tenham ficado claros. Primeiro, a comparação entre nazismo e o comunismo é completamente descabida e bebe no desconhecimento de ambos os fenômenos políticos. Segundo, qualquer tentativa de criminalização do comunismo ou de partidos com esse viés, fundamentado nos horrores do nazismo, é desonesto e pueril. Terceiro, não existe essa sociedade que rechaça ideias preconceituosas e perigosas, quanto mais práticas socialmente idiotas. Também temos que saber que, historicamente, a sociedade alemã apoiou a ascensão de Hitler ao poder. Logo, a afirmação do deputado Kim consegue, a meu ver, ser pior que as afirmações do monarca. E olhe que ele defendeu a criação de um partido de extrema-direita no Brasil. Então, para finalizar o vídeo, vou deixar a afirmação mais idiota desse diálogo pirado do Flow Podcast. E como é de costume, as fontes acadêmicas que deram lastro ao vídeo estão na descrição do vídeo. Dito isso, um abraço, fique com Cristo, tchau, e deixo para vocês a afirmação mais idiota desse podcast. Qual é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas, incentive o assassino a pessoas, incentive que determinado grupo religioso, étnico, racial morra? É criminalizar ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada o suficiente? Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Social pesado o suficiente. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Social pesado o suficiente. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Uma opinião não fere nada. Como que o Holocausto aconteceu? Não foi por opinião. Eu posso te garantir isso, que não foi opinião. Porque se espalhou uma cultura contra a comunidade foi Hitler judaica. Pegando o exército nazista e falando, eu vou te matar se você não for pra esse lugar. É força, possível? não é opinião. Porque houve toda uma campanha. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido.